A esperança não decepciona. É o que diz essa palavra de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo que nos foi o quê? Nos foi dado, já foi dado, hein? Sobre isso eu vou falar numa outra oportunidade. Agora, vamos nos concentrar na esperança. Esperança essa que não decepciona. Aquela que não decepciona. Aquela que não deixou a gente na mão. Jamais deixará. Que esperança é essa? Ou melhor, quem é essa esperança? Aí mesmo em Romanos capítulo 5, vamos continuar lendo agora a partir do verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Prestaram atenção aí quem é essa esperança? Essa esperança é Cristo. Nós não tínhamos condições de sequer cogitar isso. Por quê? Porque nós estávamos fracos. Nós éramos, como diz aí, ímpios abençoados. Ímpio é aquele que pratica impiedade. Nós estávamos debaixo de condenação e morte. Então não tínhamos condições de absolutamente nada. Mas como acabamos de ler aí, quando nós ainda estávamos nessa condição deplorável, ele morreu no tempo certo, no tempo propício. Nós ainda não merecemos o que ele fez por nós. Mas ele fez por amor, como ensina João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com você ou com qualquer outra pessoa. Ninguém fez por merecer. Ah, mas porque fulano era muito bom. Não, não era não. Ninguém era. Todos nós éramos o quê? Acabamos de ler aí, ímpios. Mas vamos continuar. Vamos ler até o verso 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas é que está. Existia alguém bom na época de Jesus? Nem ele se considerava bom. Quando o jovem se dirigiu a ele e disse, bom mestre, o que ele respondeu? A quem chama de bom? Mas Jesus foi bom. Ele foi bom, sim. Porque ele não pecou. Ele não pecou. E ele não se preocupou em nenhum momento com seus próprios interesses. Ele mesmo disse várias vezes e ensinou isso para os seus discípulos quando lavou os pés dos mesmos. Está lá em João capítulo 13. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que coisa! O próprio Deus, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, não buscou seus próprios interesses. Ele veio aqui para servir. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio, o quê? Amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Não era para ter sido Cristo, era para ter sido a gente. Por isso que Ele é a nossa esperança. Esperança essa que não nos decepciona. Não só no aspecto espiritual, que é o mais importante, é o primordial abençoado.
primordial. É a obra-prima. É a joia da coroa. Mas infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas acham que a vida com Deus se resume a quê? A prosperidade, a carros, automóveis luxuosos, ou uma vida luxuosa. As pessoas acham que a vida com Deus se resume a isso. Não, não. Jesus, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Foi para isso que ele veio. Essa foi a sua obra principal. As outras coisas, saúde, harmonia na família, no lar, no casamento, prosperidade, essas coisas, como ele ensinou no Sermão do Monte, está lá em Mateus capítulo 6, serão acrescentadas. Deuteronômio capítulo 28 nos ensina o quê? Os 2 primeiros versos. Eu não me canso de citar essas passagens aqui, porque, meu Deus do céu, só cego não enxerga. Ou quem não quer enxergar, é muito pior. Porque está claro, Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2 diz o quê? Se nós tivermos o cuidado de obedecer a Deus, de cumprir com as suas ordens, de dar ouvidos a Ele, Ele nos exaltará sobre essa terra, que maravilha. E mais, virão sobre ti, virão, você não vai precisar correr atrás, virão sobre ti e te alcançarão todas essas. Então, se as bênçãos virão e nos alcançarão, a única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Esperar, não é verdade? Não há necessidade de você ter pressa. Cristo, Ele é a nossa esperança, esperança que não nos decepciona, esperança essa que não nos desaponta, esperança essa que nós devemos ter sempre no nosso coração, não só quanto à salvação, mas quanto a tudo. Não se preocupe, abençoado. Diga para quem está do teu lado, não se preocupe, não tenha medo. Não foi o que Jesus ensinou? João capítulo 14, versículo 27. O que está escrito? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Agora presta atenção nessa parte aqui. Não vou lá comandar o mundo, porque o mundo, ele mexe com você, sabe? Deixa você afobado, ansioso, preocupado, aflito. Não é assim? A paz que Jesus já te deu não tem nada a ver com aquilo que o mundo te oferece. Não. Aí ele termina, não turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não andeis ansiosos. E o que mais? Não tenham medo. A vida com Deus é isso. Ter esperança em Cristo significa confiar nele dessa maneira. Quem confia em Deus não pode se preocupar. Quem confia em Deus não teme a nada. Quem confia em Deus só espera. Só espera. Você crê que Jesus te salvou? Por isso que eu falei antes. Você não precisa mais se preocupar. Quando você não estiver mais aqui, aonde você estará? No céu com Jesus, reinando em vida eternamente, para a glória do nosso Deus. Então, esperar em Cristo significa isso. Significa confiar naquilo que Ele fez, no cumprimento de todas as promessas dEle. Significa se sujeitar à vontade dEle por toda a sua vida. Mas a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus não é um peso. Você sabe o que é um peso? Peso é viver às custas desse mundo abençoado. Isso aqui é um peso. Você que foi desse mundo sabe muito bem do que eu estou falando. Mesmo eu que nasci em igreja, mas eu sei o que é o mundo. E é doloroso a vida nesse mundo sem Jesus.
Eu sinto até calafrios. Não estou exagerando, não. Estou falando da realidade. Então não existe nada melhor do que nos sujeitarmos à vontade dele. Como diz lá Romanos. Vamos ver? Romanos capítulo 12. Abra aí, por favor. Você já está em Romanos, não está? Abra no capítulo 12, por favor. A partir do versículo 2. E não vivam ou não andem conforme os padrões existentes no mundo, ou como costumo chamar aqui, sistema. O sistema. O problema é o sistema, não é o mundo. Quem fez o mundo foi Deus. E como está escrito lá no último versículo do capítulo 1 de Gênesis, tudo que Deus fez foi muito bom. Então o que Deus fez é maravilhoso. Você concorda comigo? Agora, é esse sistema aí inventado por homens que não serve. Até mesmo o sistema religioso. Porque o sistema religioso não tem nada a ver com o evangelho, tá? Evangelho é o que você está aprendendo aqui. Que é o evangelho que não explora ovelha. Que é o evangelho que não escraviza as pessoas. Que não coloca você sob o domínio de homens, não. O verdadeiro evangelho é aquele que te ensina que a tua vida está nas mãos de Deus. João, capítulo 10, versículo 28. Preste atenção no que é evangelho. Evangelho é isso. Evangelho é isso que disse Jesus. João, anote aí, ó. Quem trouxe papel e caneta, anote. João 10, 28. Eu vos dou... Jesus falando, tá? Vos dou a vida eterna. Quem é que te deu a vida eterna? Ele já deu, não vai dar não, ele já deu. E o que ele te deu, você não perde. Está escrito. Eu vos dou a vida eterna. Olha a prova que você não perde essa vida eterna. Jamais perecerão. O que é perecer? Perder. Então o que Jesus te deu, você não perde. Nem hoje, nem amanhã, e nem nunca. Não para por aí. Olha o final, presta atenção no final. E ninguém, o que significa ninguém? Quem quer que seja, as arrebatará. O que é arrebatar? Tomar você dele. Eu quero ver quem tem peito para isso, né? Eu quero ver. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você de Jesus. Está escrito, abençoado. Ou você acredita no que Jesus falou, ou você fica aí acreditando nas mentiras dos homens que pregam, que estão ensinando aí que salvação se perde, que alguém pode tirar de você. Ah, Jesus não deu, mas o diabo pode tirar. Então por que Jesus falou, e ninguém tomará vocês de mim? Será que Jesus mentiu? Quem é que está mentindo? Quem é que está falando a verdade? Faça a sua escolha. Jesus diz o quê? Que ninguém vai tirar você dele. Tá? Está escrito aqui. João, capítulo 10, versículo 28. Agora o homem, seja ele quem for, isso não importa. Paulo mesmo disse, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu tinha, eu considerei como perda por causa de quem? Por causa de Cristo. Paulo conheceu o evangelho depois que ele conheceu quem? Jesus. É isso que está faltando, as pessoas precisam conhecer Jesus. É por isso que não acreditam. Mas realmente, né? Aí eu tenho que dar a mão à palmatória. Como é que a pessoa vai acreditar em alguém que ela não conhece? Agora você entendeu? Porque tem muita gente aqui que não está acreditando em Jesus, acredita no pastor, no padre, no papa, no bispo, no apóstolo, mas não está acreditando no que Jesus fala aqui. Porque nem conhece Jesus. Aí, tudo bem. Então você precisa conhecer. Essa pessoa precisa conhecer. Porque o dia que ela conhecer Jesus, o que aconteceu com Paulo vai acontecer com ela. Lembra? O que aconteceu com Paulo quando ele conheceu Jesus? As escamas que estavam nos olhos dele cegando caíram. E ele passou o quê? A enxergar o que ele não enxergava. Amém? A ver o que ele não estava vendo. A entender aquilo que ele só ouvia.
mas não entendia. Tem muita gente assim, abençoado. Talvez você estava desse jeito. Lembra o que Jesus disse? João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Agora presta atenção na conjugação do verbo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos... Uma verdade queria vir. E veio depois da cruz. Graças a Deus. Não podia ser antes, por quê? Porque Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Parece que ele veio. Mas aí ele levanta quem? Quem ele levanta? Quem ele escolhe para pregar o evangelho que nos libertaria? Paulo. A verdade chegou através de Paulo. E é essa a verdade que todos nós temos que conhecer. Se as pessoas não conhecerem essa verdade, elas vão continuar escravas. Seja do pecado, seja do homem, seja da religião, seja do sofrimento. Se você não conhecer a verdade, você vai continuar escravo. E Jesus não criou você para ser escravo, Ele criou você para ser livre. O que diz lá em Gálatas? No capítulo 5, verso 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então não vos conformeis com os padrões desse mundo, do sistema desse mundo, do sistema religioso. Mas deixem que Deus os transforme. Deixa que quem transforme você. Quem é que transforma? É Deus. Não é o homem, é Deus. Através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Que olha, não se esqueça, tá? O que nós acabamos de ler lá no capítulo 5. Espírito Santo esse que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo. Diga para quem está do teu lado: você tem o Espírito Santo. Está escrito, nós acabamos de ler lá em Romanos capítulo 5. Ele já nos foi dado. Aí continuando aqui, ó. Mas deixem, ó, deixem. Por que deixem? Porque Paulo está falando aqui. Mas deixem que Deus... Porque as pessoas não estão deixando. Elas estão procurando outros métodos, outros artifícios. Elas estão buscando nos padrões desse mundo uma mudança que não vai acontecer. Não vai acontecer. As pessoas estão buscando no homem. Vou lá pegar uma folha de sulfite com a palma do homem de Deus. Ah, é? Então o que Jesus fez por você na cruz não foi o bastante? Não foi o suficiente? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação. Olha aí como ocorre. Aonde ocorre a mudança? Olha onde a mudança, ou libertação, ou transformação acontece. Aonde? Está escrito aí, vamos ler. Aonde? Na mente. É aqui que a mudança tem que acontecer, é na cabeça. Pois só assim, continuando aí, ó, quando você recebe a libertação aqui, ó, a mudança ocorre aqui na tua mente, olha aí, ó, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é maravilhosa, não é um peso, não é um fardo. Peso e fardo, vou repetir, é viver nesse mundo sem Deus, é estar aí no sistema religioso dependendo de homens, dependendo da palma da mão do homem, dependendo daquilo que o homem está te oferecendo no lugar de Jesus. Você não precisa disso. Você tem Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Então, abençoado, você não precisa disso. Você não precisa disso. O que você precisa é esperar em Cristo. E o que mais? Ter paciência, fé, confiar nele de todo o seu coração, sabendo que Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. E poderoso para nos abençoar. Como está escrito em Efésios, abrem Efésios capítulo 3, verso 20. Vamos lá. Efésios capítulo 3, verso 20. Veja o que diz aqui. Ora, aquele Jesus
que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é o infinito? É o que não tem fim. E só Deus pode fazer isso, não o homem. Não o homem. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera onde? Numa folha de sulfite, num copo com água, numa rosa, numa fitinha. Não. Que opera onde? Aonde o poder de Deus opera? Leia aí, leia, eu quero que você leia. Eu quero que você leia. Aonde o poder de Deus opera, igreja? Em você. Diga graças a Deus. Diga, o poder de Deus opera em mim. Diga para quem está do teu lado isso, o poder de Deus opera em você. O poder de Deus opera em você. Para te garantir paz, para te garantir saúde, uma vida tranquila. Eu vou agora passar para vocês algumas maneiras de esperar em Cristo. Algumas. Primeiro, oração, através da oração. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, depois de Efésios. Você não estava em Efésios? Depois de Efésios. O que é orar, pastor? É conversar com Deus. Não é gritaria, não é bater o pé no chão, não é plantar bananeira, como muita gente está fazendo. Não precisa subir monte. Não precisa, abençoados. É conversar com Deus e pedir a sua ajuda, orientação e graça. Orar também, nós não podemos esquecer disso. Pelo contrário, temos que priorizar. Orar também é agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Ele nos perdoou, Ele nos salvou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias, pelo que Ele já fez, e louvar o seu santo nome. Acharam aí? O que diz? Capítulo 4, verso 6 de Filipenses. Não fiquem preocupados ou não andem ansiosos com coisa alguma. Qualquer coisa. Mesmo as básicas, as essenciais. Mas em tudo, olha, ao invés de você andar aí preocupado, ansioso, afobado, desesperado, ao invés disso, o que nós temos que fazer? Orar, não é isso? É o que estamos aprendendo aí. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela campanha, pela fogueira santa, que de santa não tem nada de jeito nenhum, pela oração e pela súplica com ações de graças. Verso 7. Aí o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará teu coração, ou seja, guardará tua vida e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração nos aproxima de Deus, abençoado, e fortalece a nossa confiança nele. Nos abençoa. Nos abençoa. Segundo, não deixe de meditar na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Assista aos vídeos da tua igreja lá no YouTube. Venha à igreja, congregue. Você não pode viver sem a palavra. O que está escrito? Salmo 119, versículo 105, não precisa abrir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Abra agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa eu quero que você veja. Capítulo 3. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nela encontramos as suas promessas, os seus mandamentos, os seus ensinos, os seus planos para a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra, nos ensina quem é Deus. Deus é amor, Deus é salvação. Ele é nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina quem somos, porque nem isso a gente sabe. A gente aprende através da palavra de Deus quem nós somos e qual é o seu propósito
para a nossa vida. A palavra de Deus também nos inspira, nos corrige, nos consola, nos instrui. A palavra de Deus, ela nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Diga, eu recebo essa palavra. Lembra a passagem que eu citei aqui de Jesus? João 8,32, e conhecereis o quê? A verdade. A verdade é a palavra de Deus. E essa verdade vai fazer o quê? Ela vai operar o quê na tua vida? Libertação, transformação. Acharam aí 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: toda a escritura, toda a palavra de Deus é o quê? É inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja o quê? Olha o que a palavra de Deus faz com você. Ela torna você perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foi aquilo que Deus falou para Josué. Josué, aonde você pisar, olha a palavra de Deus. Olha a palavra de Deus agindo em favor de Josué. Josué, aonde você pisar com a planta dos seus pés, eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir. Olha que maravilha. Creia na palavra de Deus, abençoado. Não existe nada impossível para aquele que crê na palavra de Deus. Não foi aquilo que Jesus ensinou? Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê na palavra de Deus. Então, terceiro, obedeça essa palavra, obedeça aos mandamentos de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 3. Vamos lá? Lá no finalzinho da Bíblia. Obedecer aos mandamentos de Deus é caminhar para a vida, para a paz, para a felicidade. Os mandamentos de Deus refletem o seu caráter e a sua vontade. Obedecer aos seus mandamentos é uma forma de demonstrar o nosso amor por Ele. Lembra o que Jesus disse? Aqueles que me amam, guardam as minhas palavras, ou os meus mandamentos. Obedecer aos seus mandamentos também nos protege de todo mal e nos conduz a uma vida abundante, a uma vida vitoriosa. Você deseja uma vida vitoriosa? Então obedeça a Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 3. Quem já achou? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O que é difícil é a vida no mundo. O que é difícil é a vida no sistema religioso. O que é difícil é você comer na mão do homem. Isso que é difícil. Agora a vida com Deus não é difícil não. A vida com Deus, como nós lemos lá em Romanos 12:2, a vida com Deus é boa, agradável, a vida com Deus é perfeita. Quarto, seja sempre grato. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Quem segue a Deus vive uma vida de quê? De gratidão. Acharam aí? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, não importa como estejam as coisas, cristão verdadeiro não reclama de nada. Em tudo, deem graças, ou sejam gratos, ou agradeçam. Por quê, pastor? Porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, esperança essa que não nos decepciona. Então, ainda que você esteja passando por dificuldades, problemas, não reclame não, abençoado. Seja grato a Deus, confia nele, espera. Vamos a uma outra passagem que é muito interessante. Salmo 40, a partir do verso 1, vamos lá. E eu termino com essa passagem aqui, abençoada. Esperança é isso aqui. Vida com Deus
é isso aqui. A pessoa que conhece Jesus, ela entende isso aqui. Acharam? Esperei com paciência pelo Senhor. É assim que se espera. É assim que se espera. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quem sou eu para Deus fazer isso por mim? Mas Ele faz. Deus é bom. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Esperei com paciência pelo Senhor. Por isso que eu vou esperar. Por isso que Ele sempre será a minha esperança. Ele se inclinou para mim. Oh, meu Deus. E me ouviu quando clamei por socorro. Quem sou eu? Verso 2. Tirou-me de um poço de perdição. Que maravilha! De um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Lembra que Jesus falou da rocha? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, edifica sua vida sobre a rocha. Aí quando cai a chuva, quando sopra o vento, quando os rios transbordam, essa casa que foi edificada sobre a rocha, ela não cai. Oh, que maravilha. Ou seja, quem espera em Deus com paciência, edifica sua casa sobre a rocha. E firmou os meus passos. Verso 3. E me pôs nos lábios o quê? Um cântico novo. Um hino de quê? Louvor, ou seja, gratidão. Para eu agradecer, ao invés de reclamar. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Diga graças a Deus. Esperar em Cristo é isso. É uma atitude de quem confia nele, como nós acabamos de aprender aqui, com esse salmo maravilhoso. É viver para Ele. Diga para quem está do teu lado, viva para Cristo. Esperar em Cristo nos prepara para a sua volta. Quando Ele virá para buscar os seus filhos que lhe pertencem e estabelecer o seu reino eterno. Mas enquanto isso não chega, abençoado, fique em paz. Diga para quem está do teu lado, fique em paz. Ele já te deu paz, a paz está em você. E nessa paz, Ele vai te abençoar grandiosamente. Não se preocupa não. Deus está no controle de tudo. Seja o que for que você estiver passando ou enfrentando, todas essas coisas já estão cooperando para o seu bem. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Diga graças a Deus. Essa é a esperança que não nos decepciona. Vamos agradecer a Deus?